Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Gonzaga Amorim, presidente da Academia Mãe-Relações de Letras, e senhora Celeste Maria Fraga de Oliveira, presidente da Fundação Mãe-Relações de Cultura, prezados acadêmicos, familiares, amigos, senhoras e senhores, o nosso abraço. Apresento-lhes nesta noite um pouco da vida e obra do ilustre professor Manuel do Carmo. Vale lembrar que o professor Manuel do Carmo era avô da nossa imortal acadêmica, a professora Alci Albuquerque Filgueiras, cadeira número 19 desta academia, cadeira que tenho a honra de ocupá-la hoje. Abrindo aqui um parênteses, muitos se lembram, eu lembro um pouco, tive a honra de conhecer a dona Alci e a sua alegria, sobretudo dos tempos festivos de carnaval. Ela trazia realmente uma euforia que contagiava todos nós. Dona Alci tinha realmente esse espírito de alegria, da música na alma também. Bom, vamos então ao professor Manuel do Carmo. Era muito comum, senhoras e senhores, ver o professor pelas manhãs e tardes, diariamente subindo ou descendo as ruas São José, hoje Monsenhor Gonzalez, e a rua Santo Antônio, hoje Antônio Velerson. Bem vestido, com um comprido sobretudo de lã preta, com gola de veludo um pouco levantada, quando o tempo estava mais frio, chapéu de feltro também preto, que ele retirava da cabeça ou tocava de leve com a mão direita para cumprimentar as pessoas. Chamado por todos de professor, trazia sempre à tona a dimensão do poder presente na educação que ministrou por mais de 36 anos, confiando e respeitando a capacidade das pessoas de pensarem, sentirem e aprenderem por si mesmas. Por essa razão, sempre mereceu o respeito, a admiração e a amizade de todos que puderam conhecê-lo e desfrutar de seu convívio. Diziam as boas línguas, não as línguas, né? Ser voz corrente que quando a Rua do Coqueiro, hoje a Avenida Getúlio Vargas, seguida ela pela Felipe Nassif, onde se situava a zona de Meretrício, o famoso balaio de gato que, enfim, hoje extinto, mas cuidado com a pegadinha, porque se a gente perguntar, alguém vai dizer que conhece. A responsável por uma das casas dizia repetidamente às suas pupilas: quando o professor Manuel do Carmo passar, vocês se levantem, pois estará passando o homem mais bondoso e mais honesto desta terra. Hoje não mais existe essa zona de Meretrício, que é o que citamos agora há pouco, né? O professor Manuel do Carmo sabia escutar as pessoas e causava delas um misto de satisfação e prazer quando se fazia ouvir, tanto nas ocasiões oficiais, quando discursava, quanto na intimidade entre filhos e netos, crianças, quando dedicava parte de seu tempo, após a reza do terço, a contar histórias das 1001 noites. O professor Manuel do Carmo nasceu no Arraial Piedade da Boa Esperança, perto da cidade de Alto Rio Doce, Minas Gerais, no dia 17 de junho de 1868. Estudou em Ouro Preto, de onde saiu professor. Passou a exercer suas funções de mestre em Alto Rio Doce, por indicação da Inspetoria Geral de Administração Pública do Estado, no dia 9 de outubro de 1891. Em 27 de fevereiro de 1892, casou-se em Arraial de Nossa Senhora da Glória, município de Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, com Ana Pimentel Barros. Ao chegar em Alto Rio Doce, a 1º de maio de 1892, hospedou-se na fazenda Contrato de Marcelino da Mota Couto. Durante os dias seguintes, tratou de alugar uma casa na vila do Alto Rio Doce, adquirindo, segundo suas próprias palavras, beija-pá
de angu da cozinha até o modesto assento das salas de visitas. Querendo apenas com seu exíguo ordenado de 60 mil réis mensais oferecer um conforto quase principesco à sua jovem esposa, comprou de tudo que precisava. Passou, no entanto, por muitos apuros que logo foram suavizados com a publicação da Lei de 1º de agosto de 1892, pela qual passou a receber 1.300 réis anuais, podendo assim ir solvendo pouco a pouco os compromissos e rodeando de um maior bem-estar. Em 1894, comprou a primeira casa de morada assobradada, assoalhada, coberta de telhas, no lugar das carvalhas. Pagou a metade no ato de receber a escritura e o restante mais tarde. Em Alto Rio Doce residiu durante 9 anos, ocupando diversas posições compatíveis com o seu cargo público, secretário da comissão que levou a efeito a construção da igreja Nossa Senhora do Rosário, regente da banda de música e muito mais. Em fevereiro de 1897, obteve a remoção da cadeira do sexo masculino do Alto Rio Doce para uma similar no distrito de Guaraciaba, município de Ipiranga, onde chegou em março do mesmo ano. Essa escola foi suspensa em dezembro por conta de frequência, mas Manuel do Carmo conseguiu reativá-la em janeiro do ano seguinte. Nessa cidade nasceram 7 filhos, tendo sobrevivido Maria do Carmo, Carmita e Generalino. Ao deixar Guaraciaba, relata que, além dos túmulos queridos e saudosos dos 5 filhos que faleceram, deixou amigos, compadres e afilhados dedicadíssimos. Em fevereiro de 1916, nasceu o filho General, que junto com Generalino e Maria do Carmo, perpetuando assim a família do Carmo. Do primeiro casamento ficaram os filhos Maria do Carmo, Carmita, professora muito querida em Manhuaçu, também é uma das patronas da nossa casa, né? À época em Belo Horizonte, e General de Barros Carmo, médico em Juiz de Fora. Em novembro de 1918, comprou a terceira casa por 5.000 réis, a rua São José, hoje Monsenhor Gonzalez, mudando-se para a mesma, firmando uma promissória por 30 dias. Orgulhava-se em dizer que pagou antes do prazo, ou seja, 4 dias antes do seu vencimento. Em 12 de janeiro de 1917, numa sala de aula do primeiro pavimento de um sobrado situado no Largo da Matriz de São Lourenço, foi organizada a Conferência de São Vicente de Paulo, presidida pelo frei Adolfo Thomsen, tendo como secretário o professor Manuel do Carmo. Em 1918, assumiu a presidência da referida conferência e fundou o Asilo dos Idosos em uma modesta casa na rua Monsenhor Gonzalez, com um mobiliário simples, porém tudo muito organizado. O segundo asilo foi instalado numa casa na rua Júlio Bueno. Porém, o sonho do professor era construir um prédio que oferecesse mais espaço, conforto para abrigar nossos idosos, que estavam sem o apoio das famílias. Caridoso como sempre foi, enquanto não conseguia concretizar seu ideal, transferiu o asilo para a chácara do Sr. Juca Faria e, mais tarde, com a ajuda do povo de Manhuaçu, concretizou o seu grande sonho para uma casa nova, à rua Frederico Dolabella, onde até os dias de hoje atende inumerosos idosos. No início de 1924, aproveitando o resto das férias escolares, foi a Belo Horizonte tratar de sua aposentadoria. Era secretário do Interior, Dr. Fernando Melo Viana, a quem não conhecia pessoalmente, mas se colocou logo amigo e receptivo, pois a fama do professor já havia chegado à capital. Já em seu gabinete de trabalho e dizendo de sua intenção de se aposentar, obteve a seguinte resposta: não posso consentir na aposentadoria de um velho e bom servidor do Estado sem dar-lhe um prêmio. Você terá que ficar aqui comigo
na secretaria ou na direção de um dos grupos da capital, ou ainda, por favor, aceitar a direção do grupo escolar de Palma e consertar aquilo lá que vai numa completa anarquia. Depois de melhorada a sua situação, trataremos de sua aposentadoria. Estava decidido o seu destino e revelaria falta de educação e gratidão ao povo amigo que o impelia para um futuro melhor em termos financeiros. Assim sendo, aceitou o desafio. Chegando a Manhuaçu, refletiu sobre a mudança para Palma e deixar a filha Carmita, o genro Abílio e os netos Sandoval e Alci. Em delicada carta ao Dr. Melo Viana, desistiu da direção do grupo de Palma. Nessa carta, noticiou-lhe também que estavam quase terminadas as obras do prédio destinado ao grupo escolar de Manhuaçu, hoje Escola Estadual Monsenhor Gonzalez. Qual não foi sua surpresa e alegria quando recebeu do secretário um cartão nomeando o diretor da referida escola. Em 1925, instalou-se solenemente o grupo depois de um estágio em Leopoldina. Em 1975, quando a escola completara 50 anos de existência, Dona Custódia Félix Aristaber escreveu o seguinte: o inesquecível professor Manuel do Carmo, que na sua magreza física simbolizava a finura espiritual que chegava até nós por meio de suas palavras, suas ações, de sua cultura musical transmitida em seus solos de clarineta, solo das noites de novenas, do mês de maio, solos transmitidos aos alunos de uma porta que dava para o paço central do grupo, sob formas de conselhos e palavras de bom senso, carinho e amor. A cada dia ele tinha uma palavra, um exemplo a dar, e que eram as várias formas de oração que ele usava para alimentar o espírito de seus professores e de seus alunos com a mesma simbiose de cultura e fé. Aposentou-se em 20 de abril de 1929 a pedido de seus filhos. Passada essa fase na vida educacional, participou efetivamente da comissão de construção da matriz de São Lourenço como secretário e, quando terminaram, recebeu o título de benemérito da cidade. A matriz de São Lourenço que completa esse ano 150 anos. 150. Viúvo há tempos, decidiu dar novo passo, novo rumo à sua vida. Queria exercer um ministério especial na igreja. Com Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, bispo de Caratinga, estudou latim por 2 anos, chegando a compreender a língua, fazendo traduções e lendo com desembaraço, correção e facilidade. O Divino Mestre não quis para seu ministro. Dom Carloto, seu mestre e amigo, sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro, vindo a falecer. Foi assim que o ilustre mestre optou por um segundo casamento com Adolfina Augusta em fevereiro de 1937, com quem teve 3 filhos: Maria Eulália do Carmo, psicóloga em Juiz de Fora, Luiz Gonzaga do Carmo e Emanuel Augusto do Carmo, funcionário público no Rio de Janeiro. Em 1950, estando em Belo Horizonte, foi ao hospital onde nascera um seu bisneto. Na volta, passando pelo Parque Municipal e tentando atravessar a Rua da Bahia, foi vítima de um atropelamento de pequenas proporções naquele momento. Mas, por abalar seu estado físico e psicológico, acabou resultando em sua morte. Era o dia 3 de setembro de 1950. Foi enterrado no cemitério do Bonfim, na capital mineira. Esse é o relato fiel da história do professor Manuel do Carmo, narrada praticamente por ele próprio, segundo a nossa também imortal Alci Albuquerque Filgueiras. Esta é a prova de sua imortalidade. Seus escritos e suas narrativas permitiram traçar com detalhes sua biografia. O professor Manuel do Carmo nos deixou um legado incalculável de fé e cultura para Manhuaçu, a quem nós devemos. Obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Fico à disposição para algum questionamento, caso queira. Aliás, o Fernando, que é nosso acadêmico,
Eu gostaria até, em primeira mão, Fernando, se cometi algum equívoco aqui, claro, é uma releitura. Olha a importância, meus queridos confrades, queridos acadêmicos, a importância do trabalho de cada um. Eu fiz aqui uma releitura do trabalho da dona Alci, que eu não sei se alguém deu para perceber. Claro que eu fiz uma adaptação, fiz exatamente uma releitura. Então, certamente daqui a algum tempo alguém vai pegar o meu trabalho e talvez melhorá-lo. Eu queria parabenizar o SJ, porque assim, muitas das informações aqui, que eu não conhecia esse texto também, as informações que você colocou aqui, né, da minha tia, né, tia Alci, eu não conhecia esse texto, então tem muitas informações, mas muitas mesmo, que eu nunca tive acesso, né? Não conheci, né? Não conheci, aliás, nenhum dos meus avós, só conheci meus avós, e ele era, no caso, meu bisavô. E o que eu guardo dele, na verdade, são assim, lembranças que minha mãe, né, Maria do Carmo, irmã da tia Alci, minha mãe é a única que ainda é viva, né? Os outros todos, irmãos dela, já faleceram. Mas a minha mãe contava muito assim, e até por conta do contato que você fez querendo um material fotográfico, eu conversei com ela e ela relembrou de algumas coisas assim, sobre o professor Manuel do Carmo, mas assim, ela mesma não teve muito contato, porque ele morreu quando ela era bastante jovem. Mas ela conta assim, quando criança, que ele viveu durante um tempo, né, na casa da minha avó, Carmita, e ela criança, e ela fala que muitas vezes, assim, ela e a minha tia Alci, devido à bondade que você também destacou, que ela era uma pessoa realmente muito bondosa, de acordo com elas, né, com os relatos delas, ela falava que assim, tudo que eles queriam, quando criança, eles corriam até ele, meu avô, o meu bisavô, né, e solicitavam, pediam coisas de criança mesmo, brinquedos, doces. Ela falava que ele adorava doces, né? Ele vivia inclusive pedindo a esposa dele, que faleceu, que sempre fizesse doce, tivesse doce em casa, né? Ele gostava muito. Eu acho que a minha mãe até herdou isso, porque a minha mãe adora doce e é diabética, né? E você vê que loucura, né? E a gente tá tendo que sempre dar um doce para ela lá. Mas ela conta isso, que sempre precisava de alguma lembrança, algum brinquedo, alguma coisa, ela e minha tia Alci sempre recorriam a ele, e ele nunca negava, né, pela bondade. Então elas estavam sempre correndo atrás dele para solicitar esse tipo de coisa. E eu vou querer também, o SJ, uma cópia desse texto, né, para eu guardar, porque muita coisa aqui eu realmente não sabia. E te parabenizar mais uma vez, assim, fiquei maravilhado de ouvir o seu depoimento aqui sobre o meu bisavô. Vou passar para toda a família, né? Do grupo.